A partir de agora, você se conecta ao podcast Inovações e Tecnologias em Saúde, o podcast que apresenta as últimas tendências tecnológicas para a saúde. Uma produção do Núcleo de Tecnologias e Educação à Distância em Saúde da Faculdade de Medicina da UFC, no TEDS, sob a coordenação do professor e médico Dr. Marco Túlio Aguiar. Na técnica, Lucas Sena. Na edição, Bendisson Dantas. Você está pronto? Então vamos debater as novidades tecnológicas do momento. Olá, internautas! No episódio de hoje, vamos falar como a tecnologia pode e está ajudando a saúde materna. Para explicar melhor esse tema, hoje vamos conversar com o professor Dr. Francisco Erlânio Costa Carvalho, médico obstetra com mestrado e doutorado em obstetrícia, professor titular da Faculdade de Medicina da UFC, coordenador do setor de Medicina Fetal da Maternidade Escola Assis Chateaubriand da UFC, onde também coordena a residência médica em Medicina Fetal. O nosso objetivo de hoje é conhecer e entender como as tecnologias digitais podem contribuir com a saúde materna e a medicina fetal. Professor Erlânio Costa, seja bem-vindo ao nosso podcast do NUTEDS. Olá a todos, obrigado Wellington pelo convite. Bom participar de um podcast que tem contribuído com a disseminação de informações, beneficiando pacientes, famílias e melhorando indicadores de saúde, especialmente no SUS. Tá ótimo, nós que agradecemos. Professor Erlânio, explique para os nossos ouvintes como a tecnologia tem colaborado com as suas consultas, exames e cirurgias atualmente. A tecnologia trouxe inúmeras vantagens para a saúde das populações, especialmente saúde materna, que se traduz aí como atenção em obstetrícia, quando podemos desvendar o universo intrauterino através das metodologias de imagem. Em particular, a ultrassonografia nos trouxe a possibilidade de ver o feto, seu desenvolvimento, sem trazer nenhum risco, já que não usa radiação. Acompanhando esse desenvolvimento embrionário fetal em todas suas fases, permitiu diagnósticos cada vez mais precisos de situações que podem pôr em risco a vida desses indivíduos antes do seu nascimento. Também permitiu que pudéssemos reverter várias dessas condições. Por exemplo, ao detectarmos anemia fetal grave, podemos fazer transfusão de sangue pelo cordão umbilical, guiado pelo ultrassom, evitando a morte desses bebezinhos. Esses diagnósticos e tratamentos fez inclusive surgir essa nova especialidade, que é a medicina fetal, que é a minha verdadeira área de atuação. Ótimo, professor. Agora, observamos uma evolução constante nos equipamentos de imagem. O que eles têm oferecido de novo para o obstetra e para a medicina fetal? Os equipamentos de imagem, particularmente a ultrassonografia e a ressonância magnética, que são os principais exames de imagem na gravidez, já que não tem radiação, eles têm suas tecnologias cada vez mais melhoradas, com incorporação inclusive de inteligência artificial nas suas medidas, aferições, nos seus cálculos, inclusive de riscos gestacionais. Portanto, permite diagnósticos cada vez mais precoces e precisos. Outro exemplo é a Doppler velocimetria, que estuda o fluxo de sangue, as velocidades, portanto, avaliando ali o segmento materno, fetal, placentário. Então, ele consegue seguir bem bebês com dificuldade de suporte nutricional, aqueles que fazem restrição de crescimento, que podem estar atrelados a isso uma diminuição da oxigenação por essa circulação materna placentária. Então, ele nos ajuda a decidir o melhor momento para o parto. Porque aí a gente evita que entreguemos para o neonatologista e para a família um bebê muito prematuro ou um bebê muito comprometido. Então o Doppler ele é excelente, a evidência científica dele é muito clara para nos ajudar a decidir o melhor momento para o nascimento nessas situações. Também fazemos procedimentos guiados por ultrassom. Podemos fazer biópsias fetais, drenagens de líquidos anormais, como ascite, derrames pleurais, pericárdios, e inclusive colocar
válvulas, shunts temporários aí, permitindo a sobrevida do bebê até o nascimento para que ele possa passar pelo tratamento definitivo. Os instrumentais de cirurgia minimamente invasiva, como a fetoscopia, permitem que cheguemos até a cavidade amniótica para a visualização direta do feto e da placenta, com possibilidades terapêuticas fundamentais em casos de algumas malformações. Por exemplo, a espinha bífida, conhecida a mielomeningocele, ou espinha bífida, e também a síndrome da transfusão feto-fetal em gestações gemelares monocoriônicas, que são aquelas que os dois bebês dividem a mesma placenta e pode haver um desbalanço na circulação entre eles. Quando isso ocorre, os dois bebês correm riscos de morte ainda dentro da barriga da mãe. E o laser, acoplado à fetoscopia, consegue interromper essas comunicações vasculares, responsável por essa discrepância de oferta de sangue entre os bebês, permitindo a sobrevida, na maioria das vezes, dos dois bebês. Beleza, professor. Professor, no contexto da medicina fetal, hoje as cirurgias são feitas no bebê ainda no ventre da mãe. O senhor que tem muita experiência, mais de 30 anos na medicina, como pode descrever essa evolução e quais os impactos desse procedimento na saúde dessas crianças? Infelizmente, nem todas as situações que diagnosticamos ainda conseguem ser tratadas intraútero, mas a gente consegue decidir a melhora de nascimento e, para alguns, o impacto quando a gente trata intraútero são absurdos. Muitos bebês têm sua vida salva por algumas cirurgias, mas alguns procedimentos permitem melhorar a qualidade de vida. Para o tratamento da espinha bífida, que eu citei há pouco, foi a primeira patologia não letal liberada para que a gente operasse intraútero. A maioria das cirurgias fetais, cirurgias mesmo, que a gente abre a barriga da mãe, ou cirurgia chamada a céu aberto, a gente só utilizava em situações de risco de vida. E a espinha bífida foi a primeira patologia, a primeira anomalia fetal que não leva a risco de vida para o bebê, mas a cirurgia, quando feita dentro da barriga, melhora absurdamente o resultado, especialmente em longo prazo para esses bebês. Ele traz importantes melhorias no desenvolvimento motor e na necessidade de colocação de válvulas em virtude da hidrocefalia, que é muito frequentemente consequente a essa condição. Quando os bebês são operados ainda no ventre da mãe, a gente consegue dobrar a chance deles deambularem, caminharem com absoluta autonomia, independente de órteses ou próteses, aos 2 anos de idade. A gente conseguiu aumentar de 40% para aqueles que só eram operados depois de nascer, para 80% daqueles que são operados ainda no ventre da mãe. E o desenvolvimento da hidrocefalia e necessidade de shunt foi o contrário, diminuiu de 80% para menos de 40%. Então, o impacto na qualidade de vida desses bebês são inquestionáveis. Você tem uma ideia, o ensaio clínico que comprovou essa melhoria, ele teve que ser interrompido no meio do ensaio clínico por dilemas éticos, porque já era impossível não oferecer o melhor tratamento para os bebês que apresentavam espinha bífida, que era, ali naquele momento estava sendo definido, que era ser operado ainda na barriga da mãe. Tá certo, professor. E, professor, quais são as orientações básicas e cuidados indicados para as futuras mamães para proteger a sua saúde e do seu bebê ainda no ventre? É indispensável que se planeje adequadamente suas gestações. Então, idealmente, toda mulher que está pretendendo engravidar passe por uma consulta pré-concepcional. Nessa consulta, a gente avalia os riscos, podendo inclusive fazer vacinação de algumas infecções que podem passar para o bebê que são teratogênicos, como é o caso da rubéola. Mas, nesse momento, a gente também orienta tratamento de algumas patologias, a melhor hora de operar quando ela tem, por exemplo, diabetes, hipertensão. Mas, nesse momento, a conduta mais ideal é a prescrição do ácido fólico que elas devem tomar antes da concepção.
Já que estamos falando da espinha bífida, especialmente por conta da evolução, foi muito grande nos últimos anos do benefício para o bebê, pra você ter ideia, é uma patologia muito prevenível. Então, se as mulheres tomam ácido fólico pelo menos um mês antes da gestação, da concepção, a gente conseguiria diminuir em mais de 70% os casos dos defeitos abertos de tubo neural, a mielomeningocele, espinha bífida, as encefaloceles e as anencefalias. Depois de engravidar, o ideal é que ela faça todas as consultas pré-natais, seguir as orientações dos profissionais de saúde, procurando manter uma dieta saudável, sem vícios, né? E procurando manter uma atividade física durante toda a gestação. A atividade física durante a gestação se associa a ótimos resultados maternos e fetais, né? Então, ela só não deve fazer atividade física na gravidez se ela tiver alguma condição de risco, como ameaça de aborto ou risco de parto prematuro. E ficou muito claro. Professor Elânio, já estamos encerrando o nosso podcast. Fique à vontade para encerrar a sua participação com algumas dicas ou orientações. Agradeço a oportunidade, né, de falar sobre o universo da medicina fetal, divulgar algumas condições que podem ser diagnosticadas e tratadas ainda no ventre materno. Informo que a maternidade escola da Universidade Federal do Ceará atende praticamente todas essas condições, tem uma equipe multiprofissional para suporte desses pacientes e de toda a sua família. E a orientação mais importante é: procurem informações qualificadas de profissionais de saúde sérios e comprometidos com a ciência. Evitem informações de redes sociais sem qualquer garantia de respaldo científico. Seguimos à disposição para eventuais necessidades e parcerias. Professor, eu agradeço a disponibilidade do professor Elânio Costa, que nos presenteou aqui com seus conhecimentos e sua participação. Obrigado a todos pela audiência. No próximo episódio, vamos falar sobre uma pesquisa que foi tese de doutorado sobre o uso da inteligência artificial para combater o near miss materno, que é quando a mulher corre risco de óbitos, mas sobrevive a complicações graves durante a gravidez, durante o parto ou até 42 dias após o fim da gestação. Um abraço a todos e até breve.